No coração de Porto Alegre, onde o sol escaldante abraçava as ruas de terra batida e as casas de madeira rangiam sob o peso da simplicidade, a favela do Morro da Cruz pulsava com vida. Era um lugar onde a pobreza tentava sufocar os sonhos, mas o futebol, como um grito de liberdade, ecoava em cada esquina, em cada campinho improvisado, em cada chute dado por crianças descalças. O cheiro de feijão cozinhando nas panelas misturava-se ao som de risadas, xingamentos e o baque seco de uma bola de couro contra o chão. Aqui, o futebol não era apenas um jogo, era a alma da comunidade, a esperança de dias melhores, o palco onde heróis nasciam. E, no meio dessa confusão vibrante, um menino magricela, com um sorriso que parecia iluminar até as noites mais escuras, começava a escrever sua história. Ronaldo de Assis Moreira, ou simplesmente Ronaldinho, como os amigos o chamavam, era apenas um garoto de 8 anos, mas já carregava nos pés a magia que faria o mundo inteiro se curvar diante dele. Sua casa, uma construção humilde de tijolos aparentes e telhado de zinco, ficava no topo de uma ladeira íngreme, onde ele descia correndo todos os dias, com uma bola surrada debaixo do braço, pronto para enfrentar qualquer desafio. O pai, João, um ex-jogador amador que nunca chegou aos grandes palcos, mas conhecia cada segredo do jogo, era seu primeiro mestre. Filho, o futebol é como a vida. Você precisa dançar com a bola, enganar os problemas, mas nunca perder o respeito, dizia João, enquanto ensinava ao menino os fundamentos do drible, do passe, do chute. A mãe, Miguelina, uma mulher de fé inabalável, trabalhava como faxineira para sustentar a família, mas nunca deixava de sorrir ao ver Ronaldinho jogar. O irmão mais velho, Roberto, já um jovem promissor no time do Grêmio, era o ídolo do pequeno Ronaldo, que sonhava em seguir seus passos e, quem sabe, superá-lo. Desde os primeiros anos, Ronaldinho mostrava algo diferente. Não era só habilidade, era uma conexão quase mística com a bola. No campinho da favela, onde o chão irregular e as pedras soltas eram tão perigosos quanto os adversários, ele parecia flutuar. Seus dribles eram como poesia, imprevisíveis, cheios de ginga, como se estivesse sambando com a bola nos pés. Os mais velhos paravam para assistir, boquiabertos, enquanto o menino passava por garotos maiores, deixando-os atônitos com a cara no chão. "Esse moleque é endiabrado!" gritava seu Zé, o dono da vendinha, enquanto batia palmas. Mas nem todos viam Ronaldinho com admiração. Alguns garotos, movidos por inveja ou simplesmente pela lei das ruas, implicavam com ele. "Magrelo, tu acha que é craque, é? Aqui não tem espaço para estrelinha", dizia Marcinho, um menino forte de 12 anos que comandava o time da rua de baixo. Ronaldinho apenas sorria, sem responder, e voltava a jogar, como se as provocações fossem apenas vento passando. Ele sabia que o campinho era seu território, e ali, com a bola, ninguém podia tocá-lo. Aos 10 anos, Ronaldinho já era uma lenda local. As histórias sobre suas jogadas corriam de boca em boca, como lendas de um herói mitológico. Contavam que, numa partida contra os moleques do Morro do Salgueiro, ele driblou o time inteiro, incluindo o goleiro, e parou na linha do gol, esperando o zagueiro voltar só para driblá-lo de novo antes de marcar. O público, uma mistura de crianças, pais e bêbados da esquina, explodiu em risadas e aplausos. Mas a vida na favela não era só alegria. A família de Ronaldinho lutava para sobreviver. João, que trabalhava como soldador em um estaleiro, sofria com dores nas costas e não podia mais jogar como antes. Miguelina passava horas limpando casas de famílias ricas na cidade, voltando exausta, mas sempre com um prato de comida quente para os filhos. Roberto, que começava a despontar no Grêmio, trazia algum dinheiro para casa, mas as contas nunca fechavam. Ronaldinho, apesar da pouca idade, entendia o peso que a família carregava. Ele via o cansaço nos olhos da mãe, a preocupação nas rugas do pai e prometia a si mesmo que um dia os tiraria dali, que daria a eles uma vida melhor. O primeiro grande teste de Ronaldinho veio aos 11 anos, numa competição de rua chamada Copa do Morro, um torneio que reunia os melhores times de favelas de Porto Alegre. Era mais do que um campeonato, era uma questão de honra. Cada bairro defendia seu orgulho, e as partidas eram disputadas com a ferocidade de finais de Copa do Mundo. O time do Morro da Cruz, liderado por Ronaldinho, era zebra.
Os adversários, como o time do Morro do Cristal, tinham garotos mais velhos, mais fortes e até chuteiras de verdade, enquanto Ronaldinho e seus amigos jogavam com tênis furados ou pés descalços. Antes do torneio, Marcinho, que jogava pelo time rival, provocou o Ronaldinho na frente de todos. Tu pode ser bom, magrelo, mas aqui é guerra. Vai voltar para casa chorando. Ronaldinho apenas olhou para ele, com aquele sorriso que parecia dizer, vamos ver, e não disse uma palavra. No dia da estreia, o campinho estava lotado. As pessoas se amontoavam nas laterais, algumas sentadas em cadeiras de plástico, outras penduradas em árvores para ter uma visão melhor. O sol queimava, mas ninguém arredava o pé. Quando Ronaldinho entrou em campo, com uma camisa rasgada do Grêmio que herdara de Roberto, a torcida local explodiu em gritos de incentivo. A partida foi um espetáculo. Ronaldinho, com sua bola de couro gasta, parecia estar em outro mundo. Ele driblava com uma leveza que desafiava a gravidade, passava a bola com precisão cirúrgica e chutava com uma força que ninguém esperava de um garoto tão franzino. No primeiro jogo, contra o time da Vila Nova, ele marcou 4 gols, 2 deles com chapéu sobre os zagueiros, deixando a torcida em êxtase. Esse menino é de outro planeta, gritou uma senhora da arquibancada, abanando-se com um leque improvisado. Mas o verdadeiro desafio veio na semifinal, contra o time de Marcinho. O Morro do Cristal jogava sujo, com faltas duras e provocações constantes. Marcinho, que marcava Ronaldinho de perto, não dava espaço, empurrando-o sempre que podia. Tu não é nada, magrelo, sussurrava, tentando tirar o menino do sério. Ronaldinho, fiel ao que o pai lhe ensinara, mantinha calma. No segundo tempo, com o placar empatado em 1-1, ele recebeu a bola na lateral do campo. Marcinho avançou para roubá-la, mas Ronaldinho, com um movimento rápido, deu um drible de corpo que deixou o adversário no chão. A torcida riu alto e Marcinho, vermelho de raiva, tentou acertá-lo com uma rasteira. Ronaldinho, porém, já estava longe, correndo em direção ao gol. Ele passou por mais 2 defensores, com uma sequência de dribles que pareciam coreografados, e diante do goleiro deu um toque sutil por cima, fazendo a bola cair suavemente dentro da rede. O campinho explodiu. Até os torcedores rivais, impressionados, aplaudiram de pé. A final da Copa do Morro foi contra o time do Morro da Glória, conhecido por sua defesa imbatível. Ronaldinho, agora com a confiança de toda a favela nas costas, sabia que aquele era o momento de mostrar quem ele era. O jogo foi tenso, com chances para os 2 lados. No último minuto, com o placar em 2-2, Ronaldinho recebeu a bola no meio-campo. Ele olhou para o gol, respirou fundo e partiu. Driblou o primeiro marcador com um corte seco. Passou pelo segundo com um elástico que deixou o adversário girando. E quando o terceiro veio, ele deu um chapéu que fez a bola voar por cima do zagueiro. A torcida já estava de pé, gritando, sentindo que algo mágico estava para acontecer. Diante do goleiro, Ronaldinho não chutou. Ele deu um toque de calcanhar, enganando o adversário e rolou a bola calmamente para o gol vazio. O apito final soou e o Morro da Cruz era campeão. Ronaldinho foi carregado nos ombros pelos amigos, enquanto a favela inteira celebrava como se fosse carnaval. Naquela noite, ao chegar em casa, ele entregou o troféu de artilheiro à mãe, que o abraçou com lágrimas nos olhos. Você é nosso orgulho, meu filho, disse Miguelina, enquanto João, com um sorriso contido, apenas assentiu, sabendo que o menino estava apenas começando. Mas nem tudo era um conto de fadas. Apesar da vitória, Ronaldinho ainda enfrentava desafios. No dia seguinte, quando voltou ao campinho, encontrou um grupo de garotos mais velhos, liderados por um tal de Beto, que não gostava da fama crescente do menino. Tu acha que é o rei agora, é? Aqui ninguém é melhor que ninguém, disse Beto, chutando a bola de Ronaldinho para longe. O menino, com a calma que já era sua marca, apenas pegou outra bola e continuou jogando, ignorando as provocações. Mas Beto não desistiu. Ele e seus amigos começaram a espalhar boatos, dizendo que Ronaldinho só vencia porque trapaceava, que seus dribles eram coisa de circo, não de futebol de verdade. As palavras doíam, mas Ronaldinho não deixava transparecer. Ele sabia que o campinho era seu refúgio, e ali, com a bola nos pés, podia responder a qualquer um. Foi então que uma oportunidade maior apareceu. Um olheiro do Grêmio, que assistira à final da Copa do Morro, apareceu na favela procurando um moleque que joga como gente grande.
Ele encontrou Ronaldinho jogando com os amigos, descalço, como sempre, e ficou impressionado. Quero você no nosso teste, garoto, mas vou te avisar, lá é outro mundo. Tem que provar que é bom de verdade, disse o olheiro, entregando um papel com o endereço do centro de treinamento. O teste no Grêmio foi um divisor de águas. Ronaldinho, agora com 12 anos, chegou ao campo do clube com um par de chuteiras velhas emprestadas por Roberto. Ele era o menor entre os candidatos e os outros garotos, muitos vindos de famílias mais abastadas, olhavam para ele com desdém. Olha o favelado querendo ser jogador, cochichou um deles, rindo. O treinador, um homem sério chamado Seu Paulo, também parecia cético. Aqui não tem espaço para malabarismo. Quero futebol de verdade, disse ele antes de mandar os garotos para o campo. Ronaldinho, com o coração acelerado, sabia que aquela era sua chance. Durante o teste, ele não tentou impressionar com firulas, jogou com inteligência, passando a bola com precisão, roubando bolas com agilidade e marcando gols com chutes colocados. Em um dos exercícios, ele recebeu a bola na entrada da área, cercado por 3 defensores. Em vez de tentar passar, ele deu um toque de calcanhar para um companheiro, que marcou. O treinador, que até então mantinha o rosto fechado, levantou uma sobrancelha. No último teste, um jogo de 5 contra 5, Ronaldinho brilhou. Ele marcou 3 gols, deu 2 assistências e, numa jogada inesquecível, driblou o goleiro com um movimento de quadril que fez a bola parecer grudada em seus pés. Quando o treino acabou, Seu Paulo chamou Ronaldinho de lado. Você é pequeno, magro, e parece que vai quebrar com um vento forte. Mas tem algo especial. Quero você no time sub-13. Não me decepcione. A notícia de que Ronaldinho fora aprovado no Grêmio espalhou-se pela favela como fogo. Naquela noite, a casa dos Assis Moreira virou ponto de encontro. Vizinhos, amigos e até desconhecidos apareceram para parabenizar o menino. Miguelina preparou um bolo simples e João abriu uma garrafa de cachaça para brindar. Roberto, que já jogava no time profissional, abraçou o irmão e disse: "Agora é com você, maninho. Mostra pro mundo quem é o Morro da Cruz." Ronaldinho, sentado no canto, segurando sua bola surrada, sentia uma mistura de alegria e responsabilidade. Ele sabia que não estava apenas jogando por si mesmo. Carregava os sonhos de sua família, de sua favela, de todos que acreditavam nele. Mas, acima de tudo, ele jogava por amor. O futebol, para Ronaldinho, não era sobre fama ou dinheiro. Era sobre a alegria de dançar com a bola, de fazer as pessoas sorrirem, de transformar cada jogo num momento de magia. Aos 13 anos, Ronaldinho já era titular do time sub-13 do Grêmio. Seus jogos atraíam olhares curiosos, não só de torcedores, mas de outros treinadores e até de jornalistas locais. Ele continuava enfrentando preconceitos. Alguns colegas de time invejosos reclamavam que ele jogava demais para si mesmo, que seus dribles eram inúteis. Os treinadores, por vezes, tentavam moldá-lo, pedindo que fosse mais prático, menos artista. Mas Ronaldinho não mudava. Ele acreditava que o futebol, como a vida na favela, precisava de beleza, de ousadia, de liberdade. Numa partida decisiva contra o Internacional, o maior rival do Grêmio, ele calou os críticos. Com o placar empatado, ele pegou a bola no meio-campo, driblou 4 adversários com uma sequência de elásticos e chapéus e marcou um gol que fez o estádio inteiro se levantar. Até os torcedores do Inter, atônitos, aplaudiram. Após o jogo, um repórter perguntou como ele conseguia jogar tão solto, tão feliz, mesmo sob pressão. Ronaldinho, com seu sorriso de menino, respondeu: "Na favela, a gente aprende que a vida é dura, mas o futebol é leve. Eu jogo para me divertir, para fazer os outros felizes. O resto vem depois." O capítulo termina com Ronaldinho voltando para casa após essa partida, caminhando pela ladeira do Morro da Cruz. Ele carrega a bola debaixo do braço, como fazia quando era apenas um menino sonhador. A favela está em festa, com música ecoando pelas ruelas e crianças correndo atrás dele, pedindo para imitar seus dribles. Ele para, joga com elas por alguns minutos, rindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Mas, no fundo, Ronaldinho sabe que sua jornada está apenas começando. Ele sente o peso dos olhares, a expectativa de ser o próximo grande nome do futebol brasileiro.
E, acima de tudo, ele sente o orgulho de carregar o Morro da Cruz no peito, de mostrar ao mundo que, mesmo vindo de onde veio, ele pode ser o melhor. Com o apoio da família, a lição de humildade do pai e a fé da mãe, Ronaldinho está pronto para o próximo passo, sem nunca esquecer de onde veio nem o que o faz sorrir. O amor pelo futebol, a dança com a bola, a magia de transformar o impossível em realidade. O sol se punha sobre as luzes brilhantes de Paris. E Ronaldo de Assis Moreira, agora conhecido mundialmente como Ronaldinho Gaúcho, sentia o peso de um novo mundo. Aos 21 anos, ele deixara para trás as ruas de terra do Morro da Cruz, em Porto Alegre, e desembarcara na Europa, contratado pelo Paris Saint-Germain, um clube de prestígio em busca de glórias. A cidade, com suas avenidas elegantes, cafés charmosos e a imponente Torre Eiffel, era um universo distante da favela onde crescera. Aqui o futebol não era só paixão, era negócio, pressão, holofotes. Ronaldinho, com sua camisa azul do PSG, entrou em campo com o mesmo sorriso que encantava os campinhos de Porto Alegre, mas logo percebeu que conquistar a Europa seria um desafio diferente. Os torcedores franceses exigentes queriam resultados, não apenas dribles. Os treinadores pediam disciplina tática, algo que o jovem brasileiro, com seu estilo livre e improvisado, achava difícil de engolir. Em sua primeira temporada, ele brilhava em momentos, com gols espetaculares e jogadas que faziam os estádios vibrarem, mas também enfrentava críticas. Ele é um artista, não um jogador de equipe, diziam os jornais. Muito talento, pouca consistência. Ronaldinho lia as manchetes, ouvia os murmúrios, mas não se abalava. No fundo, ele sabia que seu futebol era mais do que números. Era uma celebração, uma forma de trazer alegria. Numa partida contra o Olympique de Marseille, ele silenciou os críticos com um gol antológico. Recebeu a bola no meio-campo, driblou 3 defensores com uma sequência de elásticos e, de fora da área, acertou um chute curvo que beijou o ângulo. O Parque des Princes explodiu e os torcedores, que antes o viam com desconfiança, começaram a gritar seu nome. Foi ali naquele momento que Ronaldinho percebeu que podia conquistar o mundo, mas precisava de um palco maior. Esse palco veio com o Barcelona. Quando Ronaldinho assinou com o clube catalão, o Camp Nou, um dos templos do futebol mundial, estava faminto por heróis. O Barça vivia anos de jejum, eclipsado pelo rival Real Madrid, que contava com galácticos como Zidane e Ronaldo. Ronaldinho chegou como uma aposta ousada, um brasileiro de sorriso fácil que prometia devolver a magia ao clube. No dia de sua apresentação, ele pegou a bola, deu alguns malabarismos e com um chute mandou-a para as arquibancadas, arrancando aplausos dos milhares de torcedores presentes. Mas a verdadeira prova veio em campo. Em sua estreia oficial contra o Sevilla, ele mostrou por que valia cada centavo. Com a camisa 10 às costas, Ronaldinho dançava pelo gramado, como se o campo fosse o campinho da favela. Ele marcou um gol e deu 2 assistências, liderando uma vitória convincente. A torcida culé, apaixonada e exigente, caiu de amores. Mas o momento que definiu sua passagem pelo Barça veio num clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. O Real, favorito, dominava o jogo, mas Ronaldinho, com a calma de um mestre, mudou o roteiro. Ele recebeu a bola na lateral, driblou 2 defensores com um movimento de quadril que parecia desafiar a física, passou por mais um com um toque de calcanhar e, de frente para o goleiro Casillas, deu um chute colocado que morreu no canto. O Bernabéu, casa do maior rival, ficou em silêncio por um instante, antes de explodir em aplausos. Até os torcedores do Real, rendidos, se levantaram para ovacioná-lo, um gesto raro na história do clássico. Ronaldinho, com seu sorriso eterno, apenas apontou para o céu, agradecendo à mãe, ao pai e à favela que o moldaram. No Barcelona, Ronaldinho viveu seu apogeu. Ele liderou o time a títulos que pareciam impossíveis anos antes. 2 La Ligas consecutivas e a tão sonhada Liga dos Campeões, conquistada com uma campanha memorável. Na final contra o Arsenal em Paris, ele não marcou, mas foi o maestro do jogo, com passes que cortavam a defesa adversária como faca quente na manteiga. Sua consagração veio com o Ballon d'Or, o prêmio de melhor jogador do mundo, um reconhecimento que colocou seu nome ao lado de lendas como Pelé e Maradona. Mas, para Ronaldinho, a glória não era só sobre troféus. Ele jogava para o povo, para os torcedores que viam nele a essência do futebol brasileiro. Alegria, criatividade,
ousadia. Fora de campo, sua vida era uma extensão de sua personalidade. Ele frequentava festas, sambava com amigos e sua risada ecoava pelos vestiários. Mas os holofotes também traziam sombras. A imprensa espanhola, obcecada por sua vida noturna, começou a questionar seu compromisso. Ronaldinho vive para a festa, não para o futebol, diziam as manchetes. Lesões menores e oscilações de desempenho alimentaram as críticas. Em 2008, após uma temporada abaixo de seu padrão, o Barcelona decidiu vender Lu ao AC Milan. Para muitos era o fim de uma era. Ronaldinho, porém, não via assim. Ele sabia que sua história estava longe de acabar. No Milan, Ronaldinho enfrentou um novo desafio, provar que ainda era o melhor. A Série A italiana, com sua defesa rígida e estilo tático, era o oposto de seu futebol solto. Mas como sempre, ele encontrou um jeito. Em sua primeira temporada, ele marcou gols decisivos e liderou o time com assistências brilhantes. Numa partida contra a Juventus, ele deu um passe de trivela, sem olhar, que deixou o atacante Pato na cara do gol. O estádio San Siro, conhecido por sua frieza, vibrou como se fosse o Maracanã. Ronaldinho, aos 30 anos, mostrava que a idade não apagava sua magia. Mas o maior palco de sua carreira ainda era a seleção brasileira. Na Copa do Mundo, ele foi peça-chave no time que encantou o mundo. Ao lado de Ronaldo, Rivaldo e Kaká, ele formava o quadrado mágico, uma combinação de talento que fazia adversários tremerem. Numa partida contra a Inglaterra, ele marcou um gol de falta que desafiou as leis da física. De longe, com uma curva impossível, a bola enganou o goleiro Siemann e caiu no canto. O Brasil venceu a Copa e Ronaldinho, com seu sorriso de menino, ergueu a taça, dedicando à mãe, que assistia da favela, e ao pai, que mesmo já falecido, vivia em seu coração. Além dos gramados, Ronaldinho começou a construir um legado maior. Ele sabia o que era crescer sem nada, então decidiu devolver à comunidade. Em Porto Alegre, ele financiou a construção de campinhos de futebol em favelas, equipados com refletores para que as crianças jogassem à noite. Ele visitava esses lugares sempre que podia, jogando com os garotos, ensinando dribles e distribuindo chuteiras. Numa dessas visitas, ele viu um menino, magro como ele fora um dia, tentando um elástico desajeitado. Ronaldinho parou, mostrou o movimento correto e disse: "Nunca pare de sonhar, moleque. A bola é tua amiga." O garoto, com olhos brilhando, prometeu seguir o conselho. Ronaldinho também criou uma fundação para ajudar crianças carentes, oferecendo educação e esportes. Para ele, o futebol era mais do que um jogo. Era uma ferramenta de transformação. Ele queria que os meninos e meninas das favelas vissem que, com talento e determinação, podiam ir longe, como ele foi. Mas a vida de Ronaldinho não era só glórias. Ele enfrentava batalhas internas. A perda do pai, anos antes, ainda doía, e a pressão de ser um ídolo global às vezes o sufocava. Em Milão, ele teve momentos de baixa, com lesões e críticas da imprensa italiana, que o chamava de estrela apagada. Ronaldinho, porém, nunca deixou o sorriso desaparecer. Ele se apoiava na família, nos amigos e na fé que herdara da mãe. Quando voltou ao Brasil, para jogar no Flamengo, ele trouxe consigo a mesma paixão dos tempos de menino. No Maracanã, ele reescreveu sua história, marcando gols e levando o time ao título carioca. A torcida rubro-negra, apaixonada, o adotou como filho. Ronaldinho, com sua camisa 10, dançava o samba do futebol, como se o tempo não tivesse passado. Ele sabia que não era mais o jovem de 20 anos que conquistara a Europa, mas sua alma continuava jovem e sua bola mágica. O capítulo termina com Ronaldinho em um momento de reflexão. Ele está em Porto Alegre, visitando o Morro da Cruz. Agora, um lugar diferente, com mais esperança, em parte por causa de suas ações. Ele caminha pelo campinho onde tudo começou, agora reformado com grama sintética e refletores. Crianças correm ao seu redor, pedindo autógrafos, enquanto ele joga com elas, rindo como se fosse uma delas. À noite, sentado na varanda de sua antiga casa, ele olha para o céu estrelado, pensando na jornada que viveu. Ele lembra do pai, que lhe ensinou a jogar com alegria, da mãe, que lhe deu força para nunca desistir, e da favela, que lhe deu raízes. Ronaldinho não é apenas um jogador, é um símbolo do Brasil,
um embaixador da ginga, da alegria, da resiliência. Ele sabe que sua carreira, como todas, um dia acabará, mas seu legado, como a bola que ele domina, nunca para de rolar. Ele sorri, pega a bola que está ao seu lado e dá um toque leve, como se dissesse ao mundo: o show continua.